A paz do Senhor, amados, tudo bem? Hoje nós vamos ter um bate-papo sobre preconceito religioso. Então, hoje, para não ficar só nas minhas palavras, então eu vou primeiro ler, depois eu vou passar a experiência. Em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu acredito que muitas vezes as pessoas, elas se afundam na religiosidade dentro deste versículo. Por quê? Antes de ser evangélica, eu nasci no berço da Umbanda. E dentro da Umbanda, eu passei pela Umbanda, pelo Candomblé, pelo satanismo, tudo que você imaginar, magia negra. E assim, eu senti o amor de Deus, né? Que quando a gente aceita Jesus, levanta a mão, dá uma sensação de que saiu aquele peso, aquele fardo. Mas eu senti ainda no meu coração, mesmo depois de um tempo de ir para a igreja, saudade do passado. E eu me desviei. E me desviei e voltei para o centro, já tinha dado minhas roupas, já tinha dado tudo. Fiz 3 anos de teologia da Umbanda. E aí eu voltei, só que Deus usou o meu filho mais velho para que eu voltasse para a igreja. E hoje eu não sinto mais saudade do passado. Hoje realmente eu tive um real e verdadeiro encontro com Cristo. Mas eu senti em muito tempo, né, dentro da igreja, quando contava meu testemunho, que eu conto só um pedacinhos assim para não ficar cansativo o vídeo, né? Mas eu tenho muitas experiências. O meu sonho mesmo era escrever um livro, mas não tenho condições financeiras, porque eu tenho coisas assim assustadoras, né? Que todo mundo duvida se eu contar e se a pessoa não conviveu comigo. Mas quando eu contava meu testemunho, era para edificar a fé. Afinal, Deus libertou uma bruxa, Deus libertou uma feiticeira, Deus libertou, porque ainda há tempo. E pregar o evangelho a toda criatura. Há tempo de você falar da palavra de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas. Mas o mal dos evangélicos é abrir a Bíblia e falar: eu entendo isso e só eu vou ganhar o reino dos céus. Eu sou santo porque eu estou dentro da igreja. Não é verdade. Você não é santo. E isso acontece com muitos e muitos evangélicos. E por muito tempo eu sofri preconceito dentro da igreja. Eu só não me desviei novamente porque eu senti realmente o amor de Deus. Só que eu tenho uma tia maravilhosa que eu amo muito. Ela é do Candomblé. Eu sento no colo dela, eu beijo ela. E para mostrar o meu caráter em Cristo, a primeira coisa, eu não devo ter preconceito, porque devemos respeitar a religião do próximo. Ai, pois ela vai para o inferno. Não, às vezes eu que estou dentro da igreja vou para o inferno e ela vai para o céu. Então, assim, não devemos nos colocar na posição de julgadores, porque nós não somos juízes, nós não fazemos o papel de juiz, de falar que aquele é pecador, porque todos nós somos pecadores. E eu gosto muito da minha tia. E o que eu faço? Sempre peço a Deus para entrar com a libertação na minha família. E é o Espírito Santo que vai fazer a obra. E muitas vezes as pessoas... Eu trabalhei num bazar de uma determinada igreja e a maioria dos meus clientes era da Umbanda e me abraçava. E às vezes uns irmãos falavam assim: não abraça o filho do cão. Pois eu abraço, porque um dia, da mesma maneira que você está me chamando, eu também já fui filho do cão, então, né? E eu ficava muito chateada com isso, eu ainda fico com esses preconceitos. Aí eu aceitei Jesus e eu rangia muitos dentes à noite, né? Muito nervosa, muitas coisas aconteceram que, assim, se eu for falar muito da minha história, vai ficar um vídeo cansativo, vocês não vão ouvir, né? Então eu vou contando aos pedacinhos, né? Várias coisas, várias experiências.
E aí teve uma palestra odontológica. Aí eu falei, eu tive bruxismo. Aí escuta aqueles rumores no meio da igreja dos jovens. Só podia ser a bruxa. E aquilo me entristecia. Nossa, será que eu nunca vou deixar de ser bruxa estando dentro da igreja? Depois, muito tempo, eu já praticamente como obreira de uma determinada igreja, Deus me deu uma revelação. E eu fui lá e falei que muita gente não estava na posição que estava em cima do púlpito. Simplesmente a líder da igreja falou para mim que ali não era o meu terreiro, eu já estava ali há mais de 2 anos. Então eu falei assim, então seu terreiro, né? Porque eu estou há 2 anos aqui no seu terreiro. Mas Deus, eu saí. Deus é muito bom porque Ele nos justifica. Quando Ele fala que vai acontecer algo, Ele nos justifica como vasos dele. E então assim, chorava muito, porque eu falei, meu Deus, será que eu fiz certo? Porque eu sinto o Senhor, o amor do Senhor, e espiritualmente você sente o acalento de Deus, sim. Mas as pessoas, os cristãos, são pessoas mais preconceituosas do que os próprios umbandistas, candombledistas, porque quando desculpa a expressão, mas todo mundo fala, os macumbeiros. Os macumbeiros são assim, se eles são amigos, eles dão até a roupa do corpo. Não pisa no calo deles que daí o negócio fica estreito. Mas eles são acolhedores, eles são menos preconceituosos. Já os próprios cristãos, eles julgam um ao outro, apontam um ao outro dentro da igreja. E um dia eu falei para uma pessoa, né, um líder da igreja, falei, não ore para pessoas da onde eu vim ser liberto, porque vocês não têm estrutura para isso. E as pessoas olharam como se eu fosse uma revoltada dentro da igreja. Mas a pessoa que me ganhou para Jesus, ela foi uma pessoa maravilhosa. Para eu não tentar o suicídio, ela fazia um rodízio entre as irmãs da Assembleia, para que eu não tentasse novamente o suicídio. E quase perdeu o casamento dela. Então, assim, uma pessoa maravilhosa. Dentro da minha vida ministerial, eu tive outras pessoas que me ajudaram muito, vasos, porque, assim, na época, Deus me ajudou muito, trazendo pessoas que eu não conhecia e sentindo amor pela minha vida para me ajudar em outros testemunhos que eu darei mais para frente, porque tem muita experiência aqui, que faz uns 10 anos que eu estou na graça do Senhor. E assim, eu tentei, depois dessas experiências, passar, né? Trabalhei nessa última empresa, que agora eu tô procurando trabalho novamente. E muita gente do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, muitas pessoas agora tem bissexual, transexual, homossexual, tudo. E assim, às vezes eu até me perco um pouco. Mas uma determinada pessoa, né, Deus usou ela para falar, e ela não era da igreja, ela era da Umbanda, mas usou para falar coisas que eram muito particulares, a pessoa nem me conhecia. Aí muita gente vai falar assim, mas o Satanás sabe. Não, tinha um propósito da gente se conhecer. Então, assim, através dessa revelação, a gente começou a conversar. Eu tenho o zap dela até hoje. E só que sempre ela mesma se colocava na posição de, você é evangélica, você vai ficar com preconceito. E então eu sempre me punha na posição assim, sou evangélica, Deus criou o homem para a mulher para o homem, e eu não abro mão do que eu penso, do que eu vivo, que é a palavra do Senhor. Mas quem sou eu para te julgar? Então, assim, eu não tenho que estar apontando o dedo. O que cabe a mim é orar para você arrumar um varão, ao invés de ficar te criticando. E toda hora ela falava a mesma coisa. E conversando, ela teve já contatos com um homem, e um homem menosprezou muito ela. Então, assim, falou que ela era feia, que ela era isso, que ela era aquilo. E várias pessoas que eu tive contato sendo lésbicas, elas foram vítimas de violência sexual.
Então, assim, por detrás de um problema espiritual, existe também um problema social, existe um problema psicológico. Então, assim, não cabe a mim, não cabe a você estar apontando o dedo para o irmão. Onde está o amor de Cristo? O amor de Cristo não é você tapar os olhos e falar que Jesus te ama, como muitas pessoas falaram para mim antes de eu me converter. Jesus te ama, mas por que ele me ama se eu estou sofrendo? Por que ele me ama se ninguém me ajuda? Por que ele me ama se eu estou passando tudo isso? Só que realmente existem ainda servos que mostram o amor de Deus. Então, o recado que eu quero deixar para você: se não pode edificar, se não pode ajudar, não abra a boca para criticar. Não abra a boca para ser um preconceituoso e matar uma alma. Porque uma alma é muito valiosa para o Senhor. Porque muitas vezes esse preconceito, além de ser crime, preconceito religioso, preconceito racial, preconceito, né, que agora é uma nova forma dentro das escolas, o bullying, né, todos esses tipos de preconceito, eles acabam fazendo com que as pessoas se afastem umas das outras, se afastem dos caminhos do Senhor, se afastem de querer procurar evangélicos. Então eu sempre tento fazer da maneira mais correta possível e mesmo assim peço todos os dias ao Senhor: Senhor, me dá um feedback, porque às vezes eu não tô tão bem assim, eu falei alguma coisa que às vezes machucou. Hoje eu tenho muito mais consciência, né? Antes saía, alguém falou alguma coisa que eu não gostei, eu já falava em cima. E não é bem assim, né? Porque o Senhor, Ele quer que a gente, através das nossas vidas, demonstre o real, o verdadeiro amor que Ele tem pelas vidas, né? Então, ajudar no que puder, não viver a vida do outro, ajudar, ensinar a caminhar, seja espiritualmente, seja até na vida, porque tem pessoas que não têm muita instrução. Então, é uma maneira de auxílio, de mostrar um novo caminho. E é isso que nós, como cristãos, precisamos. Porque essa pessoa, ela falou assim, eu já tive duas pessoas da Umbanda e do Candomblé, que a menina falou assim: nossa, tô nervosa. Falei: nossa, tá nervosa por quê, né? Nunca falei pra ninguém que eu não era evangélica, sempre. Aí ela falou assim: ai, porque eu tava ali agora no refeitório da empresa e quando eu falei que eu era da macumba, que a menina falou bem assim pra mim, ela falou: queima, sangue de Jesus tem poder. E o que aconteceu? Ela saiu fumaçando e falando: por isso que nunca na minha vida eu quero ser crente, eu detesto crente. Aí eu estava perto, ela falou: a única crente que eu gosto é você. Então, assim, eu sei o chamado de Deus, que o Deus tem comigo para ganhar almas, principalmente de onde eu vim. Mas não é ofendendo ninguém, não é discriminando as pessoas que eu vou ganhar alguém para Jesus. Ao contrário, vão ficar com raiva de cristão. Então, eu entendo muito bem eles, tudo que eles sentem, os medos, porque muitas pessoas têm até medo de sair, porque falavam para mim: se você sair, você vai levar uma surra de santo. Se você sair, você vai ficar paralítica. Se você sair, você vai morrer. Só que o Senhor, quando Ele liberta, quando a gente deixa Ele libertar, né, Ele entrar na nossa vida, Ele faz a obra por completo. Então, eu tenho consciência de que o Senhor me resgatou para uma obra grande. E eu quero só conscientizar você, cristão, porque os maiores preconceituosos estão dentro da igreja. Eu vou para o céu. Se você fofoca, se você aponta o irmão, se você falar mal da vida dos outros, você tem muita chance de ir para o inferno, estando dentro da igreja, vivendo dentro da igreja. Então, não sejamos juízes, sejamos justos, falamos sim,
aos quatro cantos sobre a palavra de Deus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas nunca falar que eu sou melhor do que o outro, porque todos nós temos um valor. Somos preciosos para o Senhor. E assim eu quero agradecer a rica oportunidade, a oportunidade abençoada de falar com vocês nesta tarde de hoje. E até a próxima. Um beijo.